Se você já se viu na beira de uma floresta ao entardecer, conhece aquele momento em que as cores não desbotam tanto quanto se dobram, como um livro prestes a se fechar num capítulo que você pretendia terminar. É aí que esta história começa. Num limiar. Não os portões Tori brilhantes que você viu em fotos de viagem, mas o outro tipo, a costura entre o que aceitamos como real e o que, em certos lugares e certas horas, insiste em ser notado. A cidade é Takayama. Telhados íngremes, ar com cheiro de cedro. Um mercado que fecha cedo porque as montanhas seguram a luz com uma coleira mais curta. Um rio que corre como vidro gelado e becos que nunca esquentam de verdade, mesmo no verão. As pessoas lá brincarão com você à luz do dia, te entregarão espetos de mitarashi dango grelhados e circularão locais no seu mapinha de papel. Mas mencione Yamakagi Ginga, assim que o sol começar a azedar e você sentirá a conversa desandar. Olhares desviam, um encolher de ombros, o peso gentil e inabalável de não vamos lá depois que escurece. Eles te darão muitas razões sensatas, galhos caídos em degraus sem manutenção, avistamentos de ursos, o de sempre. Eles não te dirão a outra razão, porque dizê-la em voz alta é como destrancar uma janela. Deixa o frio entrar, e às vezes o frio tem um rosto. Yamakagi Ginga é antigo. 4 séculos. Se você acreditar nas datas em pedra. Mais antigo se você acreditar nas árvores. No papel, é um santuário de montanha, um dos 1000 santuários onde viajantes outrora pediam passagem segura e aldeões deixavam oferendas na colheita. No registro sussurrado da região, porém, servia a um propósito paralelo. O lugar para onde você levava o que não se aquietava. Um lago para as pedras que nunca paravam de pular. Não um templo de adoração, um perímetro, um recipiente. Pense assim. Em todo o Japão, santuários e templos agem como válvulas de pressão para o mundo invisível. Orações sobem, proteções escorrem, as tampas são mantidas bem justas. Mas todo o sistema tem um sumidouro, um canto escuro onde o excesso se acumula. Este era aquele canto. Se uma morte fosse muito súbita, muito cruel, muito sem solução, o espírito, assim acreditavam os anciãos, poderia ficar alojado em Yamakagi Ginga, como um espinho preso debaixo de um curativo. Sacerdotes mantinham vigília, rituais acalmavam, o nó na fronteira da vida era apertado e reatado, noite após noite, geração após geração. E então as mãos que sabiam dar aqueles nós pararam. Há 5 anos, o último sacerdote morreu. A vassoura de cedro se desfez em pó, os amuletos de papel se desfizeram. Nenhuma substituição jamais assumiu o registro ou as chaves. O santuário não foi destruído ou desconsagrado. Foi simplesmente deixado, um freezer desligado com a porta ainda fechada. O que mantinha o frio lá dentro falhou lentamente. Foi então que os relatos começaram. Luzes onde não deveria haver luzes, murmúrios semelhantes a hinos sob o vento, vozes chamando caminhantes por nomes que as árvores não poderiam ter ouvido. Não gritos, não ameaças. Íntimo. Sua avó que fazia ameixas em conserva. Seu irmão que costumava dar peteleco em tampinhas de garrafa. Uma garota que você só admirou pelos corredores da biblioteca. Como uma floresta sabe de tudo isso, não é uma questão que as pessoas em Takayama estejam dispostas a discutir. Elas apenas dizem a seus filhos, voltem para casa antes que as luzes acendam. Mas histórias vazam, e limiares também, o que nos traz a Kenji. Ele não era um caçador de emoções, não exatamente. Tinha uma câmera, um bom olho e seguidores que gostavam de uma beleza com um toque de imperfeição. Salas de aula abandonadas com giz ainda dizendo bom dia. Oficinas de chapa ondulada onde um calendário de 1982 ainda jurava que era junho. Raposas de santuário amaciadas por líquen e tempo. Seu trabalho fazia o passado parecer ensaiado. Como se pudesse repetir suas falas novamente, se você pedisse com educação suficiente. Yamakagi Ginga
aposentos vazios do sacerdote, lanternas inclinadas, uma reputação afiada o suficiente para tornar a luz mais doce, parecia o tipo de lugar que sua lente entenderia. Antes mesmo que ele colocasse a mochila no ombro, as pessoas tentaram dissuadi-lo da ideia. Um lojista cruzou as mãos e disse, sem levantar os olhos: "Os avisos são para visitantes. Moradores não precisam deles." Uma estudante de bicicleta aproximou-se o suficiente para dizer: "Se for, não leve um espelho", e saiu pedalando e rindo como se fosse um desafio que ela esperava que ele não aceitasse. Até o último anúncio de seu trem soou estranhamente formal. "Chegando a Takayama, por favor, cuide de seus pertences pessoais." Parecia as próprias montanhas pigarreando. Câmeras fazem algo estranho ao entardecer. São melhores que nossos olhos em acumular a pouca luz que resta. Então fazem uma promessa: "Confie em mim. Vou te mostrar mais do que você pensa que está lá." Na maioria das noites, essa promessa é uma gentileza. Mas em certos santuários, o extra que sua câmera vê não é extra de forma alguma. É adjacente. É o que a luz do dia deixa para trás. Este é o aviso, então, antes de seguirmos Kenji pela antiga trilha da montanha. Nem todo portão deve ser atravessado pelo nosso lado. Nem todo convite é feito para os vivos. E em Yamakagi Ginga, onde séculos de vozes não gastas se acumulam como ar frio numa adega, o pôr do sol não é um tempo, é uma alavanca. No momento em que a luz inclina, algo que esteve fechado por muito tempo se abre milimetricamente. Você pode passar por ele, você pode levantar uma câmera e tornar o escuro articulado. Mas o escuro, velho e paciente, aprendeu um novo truque desde que os sacerdotes se calaram. Kenji deixou o último aglomerado de luzes para trás por volta das 4 da tarde. O sol já escorregava pelos cumes, transformando os telhados de Takayama em chapas de cobre e vidro. Ele carregava mais equipamento do que provavelmente seria sensato para uma caminhada sozinho. 2 corpos de câmera, um tripé, uma bolsa de lentes embrulhadas como relíquias e uma bateria extra caso o frio chegasse cedo demais. Para Kenji, a preparação era uma prova contra o medo. Você não podia se assustar se fosse profissional. O primeiro trecho da trilha o recompensou pelo pensamento. Degraus largos de pedra levavam para cima através de bordos bem cuidados, folhas enrolando-se em seus vermelhos de outono. Sinais de orientação ainda estavam firmes, apontando com setas polidas. De vez em quando, um pardal pulava na poeira ou um turista descia, murmurando sobre fotos tiradas e o soba quente que esperava de volta na cidade. Nada a temer. Nada estranho. Mas quanto mais Kenji avançava, menos o caminho parecia pertencer a caminhantes. Pedras davam lugar à terra. A terra dava lugar a raízes, e então a própria trilha parecia se desfazer em algo que apenas lembrava ter sido uma trilha. A copa das árvores ficou mais densa, o ar mais frio. Pela marca da meia hora, Kenji percebeu que não ouvia um único pássaro em quase 10 minutos. Nenhum grilo, nenhuma rã. Até o zumbido do tráfego distante havia desaparecido. Ele parou, inclinou a cabeça e ouviu apenas o som da sua própria respiração. Era o tipo de silêncio que sugere não ausência, mas atenção. Como uma sala de aula cheia de alunos que, de repente, pararam de sussurrar porque o professor havia entrado. Kenji levantou a câmera instintivamente. Pelo visor, a floresta parecia mais nítida do que a olho nu. Névoa havia começado a se acumular em pontos baixos, suave e azul. E quando a lente a captou, os padrões pareciam se dobrar e ondular como tecido mexido por mãos invisíveis. Ele disse a si mesmo que era apenas vento fazendo túnel entre os galhos, mas a pele dos braços arrepiou apesar do casaco. Mais 10 minutos, e o santuário se revelou. Yamakagi Ginga não apareceu como um marco, mas como uma revelação. Uma clareira nas árvores, o telhado inclinado meio engolido por musgo.
lanternas de pedra inclinadas em ângulos cansados. O salão principal curvou-se para a da frente, como se curvasse sob anos de abandono. Cipós agarravam-se às suas vigas e uma cabeça de raposa esculpida sobre o portão havia perdido uma orelha, deixando seu sorriso irregular. Candy montou seu tripé perto da primeira lanterna. A luz naquela hora era requintada. Longos raios angulando através dos troncos de cedro, dourando a névoa em halos. Sua câmera adorou, capturando uma catedral de névoa e madeira. A prévia no LCD mostrou o que ele queria. Beleza marcada pelo abandono, nostalgia com uma ponta de inquietação. Exatamente o tipo de imagem que seus seguidores adoravam. No entanto, mesmo enquanto enquadrava suas fotos, Candy notou detalhes que a câmera exagerava, mas seus olhos mal percebiam. Uma escuridão se acumulando em cantos que não tinham razão para ser tão profundos. Rostos que quase se formavam nos veios da madeira, desaparecendo no instante em que ele piscava. Seu pulso acelerou, embora não soubesse dizer porquê. Então, o ar mudou. Uma queda de temperatura tão súbita que sua exalação se tornou visível. E naquela nuvem de ar, como se cavalgando a própria condensação, veio uma voz. Candy-san. Não gritado, não sussurrado, falado, familiar. O tom de sua avó. A mesma mulher que costumava trançar o cabelo dele quando pequeno, que havia colocado uma câmera em suas mãos aos 12 anos e dito: "Mostre ao mundo como você vê." Ela havia partido há 5 anos. Mas aqui, no limiar deste santuário esquecido, ela falava como se estivesse bem atrás de seu ombro. Candy girou, o coração batendo forte, mas a clareira estava vazia. Apenas troncos de cedro e suas longas sombras serviam de testemunha. Sua mente racional buscava ancoragens, vento enganando-os no ouvido, fadiga da viagem. Mas seu corpo sabia melhor. A voz tinha peso, tinha timbre. Ele pensou no lojista da cidade, aquele que o havia avisado. Este santuário guarda espíritos, não os honra. Era isso que o homem queria dizer. Candy firmou as mãos, forçou a lente de volta ao olho. O sol estava baixando. A hora dourada estava se dissolvendo no crepúsculo. Ele tinha apenas momentos restantes para capturar a luz. Qualquer estranheza que a voz implicasse, ele disse a si mesmo que poderia esperar. Câmeras eram máquinas da verdade, não eram? Se algo estivesse lá, o sensor o provaria. Ele clicou o obturador. A prévia piscou e ganhou vida. E naquele quadrado de luz e pixels, onde seus olhos nus haviam visto apenas madeira e névoa, dezenas de figuras estavam em silêncio, pálidas, observando. A garganta de Candy secou. Aquilo não era mais fotografia. Aquilo era invasão. Candy congelou, olhando para a tela de pré-visualização, mais tempo do que qualquer fotógrafo jamais deveria. Seu dedo tremia no botão, mas a imagem não mudou. A entrada do santuário estava aberta, escura e abandonada, mas sua foto mostrava figuras em pé, ombro a ombro lá dentro, seus rostos fracos, mas inegavelmente humanos. Alguns usavam vestes, outros chapéus de palha, alguns quimonos simples desbotados pelo tempo. Ninguém tinha olhos que refletissem a luz. Ele tirou outra foto, desta vez virando a lente para as lanternas de pedra. Novamente, formas. Contornos que não estavam lá quando ele olhava a olho nu. Eles pareciam se agrupar no enquadramento, ficando mais nítidos a cada clique. A floresta ainda estava silenciosa, mas agora não estava mais vazia. A respiração de Candy ficou mais curta. Ele disse a si mesmo que poderia estar alucinando, que a umidade e a pouca luz poderiam distorcer um sensor digital. Ele rolou para trás na sequência de fotos que havia tirado desde a chegada. A princípio, nada. Depois uma leve mancha atrás dos troncos de cedro. Depois 2 sombras entre os pilares do santuário. E então, dezenas. Cada novo quadro mais lotado que o anterior. Parecia que ele os estava convidando para mais perto a cada pressionar do obturador. A névoa engrossou, enrolando-se em suas pernas,
Ele ouviu o farfalhar de vestes, ou talvez folhas, mas era muito sincronizado para ser acaso. Então, a voz novamente, bem no seu ouvido desta vez. Kendi, entre. A voz de sua avó, persuasiva, terna. O mesmo tom que ela usara quando o incentivava a mostrar suas primeiras fotografias. O coração de Kendi doeu com o som, mas o instinto gritou. Ele se virou para as portas do santuário. Elas haviam sido fechadas quando ele chegou, empenadas e fechadas por anos de abandono. Agora estavam entreabertas, como se o convidassem. O interior escuro cheirava a incenso, mas estragado, azedo, como se misturado com sangue ou podridão. Todo sinal de alerta em sua mente disparou de uma vez, mas o puxão da voz era quase físico, um gancho em seu peito. Ele levantou a câmera automaticamente como se documentar o momento pudesse protegê-lo. O display acendeu. Desta vez, mostrou não apenas a porta, mas o que estava dentro. Figuras amontoadas de parede a parede, avançando, suas bocas abertas em chamados silenciosos. Kendi ofegou. Com seus próprios olhos, o santuário era apenas sombra, mas através da câmera era uma prisão lotada. A alça da câmera ficou gelada contra o pescoço, tão fria que queimava. O choque repentino o jogou para trás, o calcanhar prendendo numa raiz. Ele quase tombou, mas o tropeço o salvou de dar aquele primeiro passo através do limiar. Então as vozes se multiplicaram. Não apenas a de sua avó, mas homens, mulheres, crianças. Todos se sobrepondo, sem sussurros subindo em um coro desesperado. Kendi-san, fique conosco. Kendi-san, não vá embora. Kendi-san, estávamos esperando. A névoa se contorcia como se estivesse viva e as sombras de mãos se estendiam em sua direção. Kendi percebeu com uma clareza que cortava mais fundo que o medo. Aquilo não era um acidente. O santuário não estava abandonado, estava faminto. E sua câmera não estava apenas gravando, estava abrindo a porta ainda mais a cada quadro. A respiração de Kendi embaçou na frente dele, como se o inverno tivesse descido em um instante. A floresta deveria ser fria, sim, mas não tão congelante. Ele segurou a câmera com mais força, a tela brilhando pálida contra o crepúsculo que se aprofundava. Ele rolou para a última foto. Seu pulso latejava em seus ouvidos. A multidão dentro do santuário estava mais clara agora. Rostos distinguíveis, expressões esculpidas com anseio, dor, raiva. A boca de uma mulher se abria em um grito silencioso. Uma criança agarrava algo. Era uma boneca ou apenas um monte de trapos? Atrás deles, mais e mais corpos borrados avançavam, como se estivessem esperando séculos por sua chegada. Kendi abaixou a câmera e olhou com seus olhos. Nada. Apenas a porta escura e escancarada. Ele levantou a câmera novamente. Dezenas de espíritos apertando-se mais perto. Uma percepção doentia floresceu em sua mente. Sua câmera não estava apenas mostrando-os, estava conectando-o a eles. Toda vez que ele clicava o obturador, ele não estava capturando suas imagens, estava puxando-os para frente, tornando-os mais sólidos. O santuário, a névoa, as vozes, eles estavam esperando por alguém como ele. Alguém com o poder de preencher a lacuna. Ele sussurrou para si mesmo. Eu devo ir. Agora. Sua voz soou pequena no ar morto. Kendi se virou, mas a trilha que ele havia percorrido havia sumido. Uma parede de névoa estava onde o caminho havia sido, branca e impenetrável. Ele avançou mesmo assim, mas depois de 5 passos, ele estava de volta ao centro do santuário, suas botas raspando nas mesmas pedras musgosas. Ele tentou novamente, em outra direção, novamente o mesmo círculo. Os terrenos do santuário haviam se dobrado sobre si mesmos, puxando-o de volta como uma armadilha. As vozes cresceram em intensidade. Kendi-san, nós tivemos. Kendi-san, não vá. Kendi-san, nós precisamos de você. Algumas vozes eram familiares. O incentivo suave de sua avó.
Um amigo de infância que havia morrido afogado anos atrás. Um professor que ele admirava. Mas outras eram estranhas, agudas, falando em dialetos há muito esquecidos. Candy pressionou as palmas das mãos nos ouvidos, mas as vozes estavam dentro de seu crânio. Ele tirou outra foto por acidente, o obturador ecoando anormalmente alto. A tela LCD tremeluziu, e desta vez, as figuras não estavam apenas dentro do santuário. Elas estavam na beira do bosque de cedros, a poucos metros dele. Candy cambaleou para trás. Sua garganta secou. Se cada foto as estava trazendo para mais perto, então ele era quem estava enfraquecendo a barreira. Sua paixão, sua arte, sua obsessão por capturar a beleza em lugares esquecidos haviam se tornado a ferramenta deles. Foi então que ele notou algo que transformou seu medo em horror. Entre os rostos em sua última foto estava um que ele reconheceu. Não um estranho da história. Não um fantasma borrado. Um homem em roupas modernas, jaqueta escura e jeans. Sua expressão vazia, mas seus traços familiares de um fórum online. Tishi. O explorador urbano que havia desaparecido há 3 meses. O estômago de Candy revirou. Ele se lembrou de ter lido o tópico onde as pessoas especulavam. Talvez Tishi tivesse escorregado num barranco. Talvez tivesse desaparecido de propósito. Mas não. Ele estava aqui, preso. E se Candy não tomasse cuidado, ele seria o próximo. O ar pesava no peito de Candy, como se a própria montanha estivesse se inclinando para sufocá-lo. Sua respiração vinha irregular, cada inspiração queimando com geada. Ao seu redor, a névoa engrossou em formas, figuras semiformadas, seus contornos curvando-se para dentro e para fora da visibilidade. Ele não precisava mais da câmera. Seus próprios olhos agora podiam captar vislumbres deles. Uma mulher em kimono esfarrapado, seu cabelo pingando chuva invisível, sussurrou em seu ouvido sem mover os lábios. Um soldado com um capacete fraturado avançou, seus olhos vazios, abismos negros. Uma criança, descalça, olhava em silêncio com um sorriso que não pertencia ao rosto de uma criança. Eles não se contentavam mais em permanecer no enquadramento. As vozes subiram em um coro, envolvendo-o de todas as direções. Candy-san, estávamos esperando. Candy-san, você pode nos libertar. Candy-san, dê-nos seu corpo. A última frase o atingiu como uma lâmina de gelo. Seu corpo? Sua respiração acelerou enquanto ele tropeçava para trás contra o tronco de cedro. Eles não queriam apenas sua atenção. Queriam seu receptáculo. Fazia sentido de uma forma horripilante. O sacerdote que uma vez cuidou deste santuário os havia prendido aqui, impedido de cruzar. Agora, soltos, eles precisavam de alguém para carregá-los para fora. Alguém para servir de ponte. E Candy, com sua lente amaldiçoada e seus olhos abertos, era o alvo perfeito. Uma mão fria roçou sua manga. Ele se afastou bruscamente, mas ninguém estava lá, pelo menos não visível. No entanto, a tela de sua câmera tremeluziu e ele viu. Um braço pálido estendendo-se da névoa, agarrando-o. Seus instintos gritaram, corra! Mas os terrenos do santuário haviam se dobrado em uma armadilha. Cada caminho dobrava de volta para o mesmo lugar. Ele apertou-se mais contra o cedro, a mente disparada. Ele se lembrou do aviso do lojista. O santuário não era para honrar os mortos. Foi construído para contê-los. E sem o sacerdote, as paredes da prisão haviam rachado. Mais vozes o pressionaram. Algumas persuadiam com tons melosos. Fique, Candy. Nós te mostraremos maravilhas. Nós te daremos conhecimento que nenhum homem vivo tem. Outras ameaçavam, agudas e guturais. Recuse-nos. E você nunca sairá. Sua alma apodrecerá aqui com as nossas. A visão de Candy embaçou com o pânico. Sua câmera escorregou em sua mão, pendurada pela alça. A tela acendeu novamente, e ele quase a deixou cair quando viu. Havia centenas agora. Figuras de todas as eras. Alguns em roupas de camponeses esfarrapadas.
outros em vestes ornamentadas, um monge, uma mãe, um assassino, uma criança, e entre eles, os rostos modernos, Tish, o caminhante, o homem idoso com um boné de beisebol. Suas bocas se abriram em uníssono, e o som que saiu não eram palavras, mas um uivo baixo e faminto. Kendi agarrou a câmera ao peito, tremendo, e sussurrou para si mesmo: eles não querem fotos, eles querem a mim. E naquele momento ele entendeu. A câmera não estava apenas revelando-os, era a chave que estavam tentando usar, a ponte entre o mundo dele e o deles. E a menos que fizesse uma escolha, eles o arrastariam por ela. Os joelhos de Kendi tremeram enquanto ele escorregava pelo tronco de cedro, agarrando sua câmera como uma tábua de salvação. Seu corpo inteiro tremia, não apenas do frio, mas do peso esmagador das vozes. Elas enchiam o bosque, ecoando dentro de sua cabeça até ser impossível saber se o som estava no ar ou em seus próprios ossos. A figura moderna, Tish, destacava-se entre o enxame. No brilho da tela de Kendi, a boca de Tish se abriu e pela primeira vez, uma voz clara emergiu, não antiga, não distorcida, mas japonês contemporâneo. A câmera? A voz disse áspera, mas direta. É a armadilha, mas também a chave. Kendi piscou, lutando para compreender. Seus lábios mal se moveram. Armadilha? Chave? O que eu faço? Pare de alimentá-la. A voz de Tish sussurrou. Cada clique enfraquece a barreira. Apague-os, destrua-os todos, ou você será o próximo. Apagá-los? O estômago de Kendi revirou. As imagens em sua câmera eram extraordinárias, sem precedentes, prova inegável do sobrenatural. Evidências que poderiam mudar sua carreira para sempre, talvez até reescrever como a humanidade entendia a vida e a morte. O fotógrafo nele gritava para não desperdiçá-las, mas o humano nele, o homem aterrorizado, encurralado, desesperado, sabia que Tish estava certo. O coro de outros espíritos rugiu como se pudessem sentir sua hesitação. Eles apertaram-se contra a fronteira invisível do bosque de cedros, seus rostos contorcidos de fome. A névoa se contorcia como uma tempestade prestes a estourar, e suas vozes sobrepostas dilaceravam sua sanidade. Não o escute. Guarde as fotos, Kendi. Nós te faremos famoso. Apague-as, e você perderá tudo. As promessas se entrelaçaram com as ameaças, misturando-se em uma única e avassaladora exigência. Kendi rolou até a galeria. Cada foto exibia fila após fila de almas presas, ficando mais nítidas, mais claras, mais sólidas à medida que a sequência avançava. Seu dedo pairou sobre o botão de apagar. Ele pensou em sua avó, a voz que o havia chamado ali pela primeira vez. Seria realmente ela, alcançando através do véu para guiá-lo? Ou teria sido apenas uma imitação cruel, isca pendurada por entidades que sabiam como perfurar seu coração? Ele pensou em Tish, parado ali entre os mortos, seus traços esticados com os primeiros sinais daquela mesma vacuidade. Um homem que um dia segurou uma câmera como esta, agora reduzido a um aviso. E finalmente, ele pensou em si mesmo. Não apenas como fotógrafo, mas como um homem que ainda tinha ar nos pulmões, que ainda tinha a chance de sair vivo daquelas matas. Seu polegar pressionou. Clique! A primeira imagem desapareceu. A reação foi imediata. Um grito rasgou o bosque, um som tão agudo que fez seus dentes tremerem. A névoa recuou. Os espíritos mais próximos da barreira de cedro tremeluzindo como chamas moribundas. A pressão em seu crânio diminuiu ligeiramente. Kendi ofegou. Estava funcionando. Ele pressionou apagar novamente. Outro rugido. Outra retirada. Suas mãos tremeram violentamente, mas ele continuou, apagando quadro após quadro. Cada foto apagada parecia uma balsa salva-vidas, escorregando cada vez mais longe dele. O maior trabalho que ele já havia produzido, apagado para sempre. Mas a cada exclusão, os espíritos ficaram mais fracos, seus uivos mais finos.
O bosque em si pareceu respirar com alívio. Então, assim que ele estava na metade da galeria, a névoa avançou, batendo contra a fronteira invisível. Geada subiu pela casca do cedro e o chão tremeu sob ele. Eles estavam revidando. A respiração de Candy engasgou. Ele tinha que se mover mais rápido. Os dedos de Candy estavam dormentes, mas ele continuou a apunhalar o botão de apagar, apagando imagem após imagem em um borrão frenético. Cada foto apagada enviou outra onda de choque através do bosque, outro uivo penetrante no ar noturno. Os espíritos recuaram, mas não estavam se desvanecendo em silêncio. Estavam furiosos. A temperatura caiu tão bruscamente que sua respiração saía em plumas geladas. Geada se espalhou pelo chão, estalando sob ele como se o próprio solo tivesse ficado quebradiço. Os cedros gemeram, sua casca rachando sob uma súbita crosta de gelo. Candy apagou mais rápido, seu polegar um borrão, mas a tela tremeluzia como se a própria câmera estivesse resistindo a ele. Uma foto se recusava a desaparecer, permanecendo na tela. Era a imagem da entrada do santuário preenchida com dezenas de figuras translúcidas. Ele pressionou apagar novamente e novamente. Nada. Um grito, humano, cru, rasgou a névoa. Dezenas de espíritos avançaram, seus rostos esticados, suas bocas abrindo-se impossivelmente largas. Suas vozes se retorceram juntas, exigindo, implorando, rugindo. Candy-san, pare. Candy-san, nós levaremos você conosco. Candy-san, você pertence aqui agora. A névoa irrompeu, e pela primeira vez eles cruzaram a fronteira de cedro. Candy tropeçou para trás, o terror o inundando. Suas orações jorraram, cânticos budistas meio lembrados, fragmentos dos ensinamentos de sua avó, palavras que ele mal entendia. O efeito foi imediato, mas fraco. Os espíritos tremeram, desaceleraram, mas continuaram vindo. A tela ainda mostrava aquela foto amaldiçoada. Seu peito apertou de pânico. "Por que não some?" ele gritou. Então, fraca e quebrada, a voz de Tishi: "Apague o cartão. Tudo, não um por um." A mão de Candy tremeu enquanto ele encontrava da opção formatar memória. As vozes guincharam em uníssono, como se eles também tivessem entendido. A névoa chicoteou em uma tempestade, e ele sentiu mãos invisíveis arranhando sua pele, puxando suas roupas, raspando unhas frias em seu rosto. O bosque de cedro tremeu. Sua câmera ficou tão fria que queimou suas palmas, mas seu polegar pressionou. Confirmar. Por um batimento cardíaco, nada. Então a tela ficou preta. A mudança foi imediata e violenta. Os espíritos soltaram um uivo que sacudiu as montanhas, então foram arrastados para trás como por um vento de força de furacão. A névoa se desfez, escoando para o santuário, sugada de volta para as portas de madeira podres. A temperatura subiu rapidamente e o som retornou. O chamado distante de um pássaro noturno, o sussurro da floresta. Candy caiu de joelhos, sua respiração vindo em soluços. Sua câmera pendia inutilmente, sua memória apagada. O mundo ao redor dele estava subitamente comum novamente. Apenas árvores, apenas terra, apenas um santuário quebrado. Mas o silêncio que se seguiu não era reconfortante. Era pesado, final, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração, esperando para ver se ele realmente havia tido sucesso. Candy cambaleou para ficar de pé. Suas pernas pareciam pedra, seus pulmões em carne viva pelo frio. Ele examinou o bosque, sem figuras, sem rostos, sem vozes. Apenas os troncos de cedro, pretos contra a noite. Mas ele sabia. Eles não tinham ido embora. Haviam sido selados novamente, e estavam furiosos. Candy tropeçou para fora do bosque de cedro, seu corpo tremendo de exaustão, sua mente ainda ecoando com os gritos minguantes dos espíritos. A névoa havia diminuído, mas a floresta ainda estava envolta na noite. Sua lanterna piscava fracamente de seu celular moribundo, lançando apenas um feixe estreito que tremia a cada passo que ele dava.
Por lo que pareceu horas, ele abriu caminho pela vegetação rasteira, seguindo os mais tênues marcadores da trilha, até que o primeiro indício de luzes distantes rompeu as árvores. Quando ele finalmente emergiu da floresta, a visão da cidade de Takayama, fracamente iluminada abaixo, fez seus joelhos cederem. Ele havia sobrevivido. Estava livre. Em seu hotel, Kenji caiu na cama, olhando para a câmera sobre a mesa. Seu cartão de memória estava vazio, mas ele ainda podia sentir o peso das imagens que havia destruído. Provas que poderiam tê-lo tornado famoso. Provas que poderiam ter mudado tudo sobre como as pessoas entendiam o sobrenatural. Perdidas. E ainda assim, a única razão pela qual ele ainda estava vivo. Ele dormiu pouco aquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via rostos na névoa. Não apenas os espíritos antigos, mas os modernos, os caminhantes, os viajantes, Tishi. Ele se perguntava se destruir as fotos os havia libertado também, ou simplesmente os selado de volta naquela prisão de sombras. Na manhã seguinte, ele foi à delegacia local. Ele não pôde contar tudo, não sobre as vozes, a névoa, as fotos, mas contou a verdade que não soaria insana. Ele disse que acreditava que o fotógrafo desaparecido, Tishi, estivera naquela área, que o santuário era perigoso e que as pessoas deveriam ser alertadas para se afastar. O policial assentiu, educado, mas cético. Eles prometeram verificar, mas Kenji sabia que a verdade permaneceria enterrada, assim como os espíritos. No trem de volta para Tóquio, as montanhas passavam pela janela como vigias escuros. Kenji sentia-se mudado, alterado de uma forma que não conseguia explicar. Suas mãos tremiam quando tocava a sua câmera. Não conseguia se obrigar a levantá-la, a olhar pela lente, com medo do que poderia capturar novamente. Semanas se passaram e, embora ele tentasse voltar ao trabalho, algo estava diferente. Prédios antigos, templos esquecidos, ruas vazias, tudo parecia vivo agora, como se sombras pairassem bem além de sua visão. Ele percebia calafrios sutis, lampejos de movimento nos cantos de seus olhos. O véu entre os mundos havia sido rasgado para ele, e embora tivesse escapado, não havia se fechado completamente. E o santuário? Yamakagi Ginga ainda estava lá, apodrecendo na névoa da montanha, sua prisão intacta, mas inquieta. Moradores ainda sussurram sobre luzes e vozes estranhas na floresta. Caminhantes ainda desaparecem, alguns retornando dias depois sem memória de onde estiveram. Os sinais de alerta permanecem, mas nem todos ouvem, porque a curiosidade é algo poderoso. Algumas pessoas não conseguem resistir ao fascínio do mistério. Assim como Kenji, eles irão em busca de beleza, em busca de respostas, em busca de provas. E quando a névoa subir ao entardecer, os espíritos de Yamakagi Ginga estarão esperando. Esperando pelo próximo fotógrafo, pelo próximo explorador, pelo próximo crente. E desta vez, o santuário pode não deixá-los sair.